se você puder, em 2 Reis, no capítulo de número 7, 2 Reis, capítulo 7, no versículo número 1, diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Amanhã, a estas horas, palavras de Eliseu, hein, gente? Mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. O cenário diante de Eliseu era um cenário de miséria, era um cenário de fome. Se você tiver esse interesse, depois você pega a sua Bíblia e lê o capítulo anterior, que é o capítulo 6, o finalzinho do capítulo 6, na verdade, para ser mais exato, a partir do versículo 24 de 2 Reis, capítulo 6, você vai ver a situação na qual se encontrava o povo de Samaria. Havia pessoas ali que estavam comendo a carne dos próprios filhos, por conta da carestia que havia se levantado naquela cidade, por conta de um cerco executado por uma determinada autoridade de um outro país, de uma outra nação, que cercou a cidade de Samaria. As pessoas não conseguiam sair e nem entrar naquela cidade. E não havia o que comer. Então veja que havia pessoas comendo a carne dos próprios filhos, haviam pessoas, conforme a gente pode acompanhar aqui, nesse trecho, né, do versículo 24 até o versículo 33, que tinham pessoas ali que estavam comendo, até pagando para comer cabeça de jumento, esterco de pombas, dada a necessidade na qual aquelas pessoas se encontravam. Dado o aperto, não havia alimento, não havia comida para aquelas pessoas se alimentarem. E num cenário desse, o que mais vemos acontecer é desespero. As pessoas se desesperam, as pessoas entram em parafuso, as pessoas ficam confusas, sem saberem até o que pensar. Quando uma pessoa se vê cercada, talvez hoje assim você esteja cercado. Cercar a tua casa, cercar a tua família. Talvez você se sinta hoje cercado por conta de uma enfermidade, por conta de uma doença, por conta de um problema familiar, por conta de um vício que tem aí na sua família. Quando o povo de Samaria olhava, eles se viam cercados. Havia um cerco sobre eles, do qual eles não conseguiam sair. E ali, cercados, eles tentavam se virar do jeito que dava. Eles tentavam arrumar um jeito para sair daquela situação. Eles procuravam subterfúgios que de alguma forma resolvessem o seu problema, mas não tinha. Então eles tomavam as providências que davam, comiam esterco de pomba, comiam cabeça de jumento, comiam a carne dos próprios filhos. Mas eu pergunto, isso é provisão de Deus? Isso é um livramento do Senhor? Isso é alguma ação divina? Não é, gente. Isso é o entendimento humano, e como é terrível quando nós estamos cercados. Geralmente nós esquecemos que temos um Deus provedor. Nós esquecemos que temos um Deus que está disposto a atender às nossas necessidades, a entrar com providência nas nossas vidas. Nós esquecemos que temos um Deus que se chama Yahvé Jireh, o Deus da provisão, que Abraão conhecia. Mas não só Abraão conhecia esse Deus, outros homens de Deus também vão ter essa experiência com o Yahvé Jireh, com o Deus provedor, com o Deus da providência, com o Deus da provisão, que mesmo nos momentos em que nos vemos cercados por lutas e dificuldades, entra com providência para nos tirar das situações nas quais nos encontramos. O que não podemos é fazer como algumas pessoas fazem, se entregar às cabeças de jumento, se entregar aos estercos de pomba, e partir para atos de loucura, a ponto até de se levantar contra os da própria família, porque vamos entender que comer a carne dos próprios filhos aqui representa, no momento de desespero, se levantar contra os da sua própria casa. E tem pessoas que fazem isso por conta do cerco que ela vê sobre ela.
E outra coisa que nós vamos ver nesse trecho que vai do 24 ao 33 é o rei ali de Samaria colocando a culpa em alguém, porque nós sempre queremos responsabilizar alguém quando as coisas de alguma maneira estão dando errada na nossa vida. Então a gente procura um culpado. Esse rei de Samaria, ele procura e ele identifica alguém como culpado daquela situação. E ele vai achar como culpado daquela situação exatamente aquele que é a voz profética para mudar aquela situação. E quem é a voz profética para mudar aquele quadro? Eliseu, o servo de Deus. Eliseu vai olhar para aquele cenário. Eliseu vai olhar e ver pessoas comendo cabeça de jumento. Eliseu vai olhar e ver pessoas comendo esterco de pombas. Eliseu vai olhar e ver pessoas brigando por conta da carne dos próprios filhos, querendo comer a carne do filho um do outro. Eliseu vai ver tudo isso. E por mais que isso com certeza causasse no profeta um certo sentimento de angústia, isso não vai dominá-lo, porque conforme nós acabamos de ler aqui em 2 Reis, capítulo 7, no versículo 1, em meio àquele cenário, Eliseu vai abrir a sua boca para declarar: amanhã essa situação vai mudar. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus vai entrar com providências. Amanhã as coisas vão ser melhores. Amanhã a coisa vai ser diferente. Amanhã aquilo que hoje está escasso vai ter em abundância. Amanhã que aquilo que hoje é derrota, é fracasso, amanhã vai ser uma grande vitória. Hoje aquilo que está aí arruinado, amanhã vai ser restaurado, vai ser honrado, vai ser estabelecido, vai ser mudado, vai ser transformado. Eliseu foi a voz profética que ali naquele cenário de miséria, que ali naquele cenário de luta, que ali naquele cenário de angústia, profetizou uma palavra de vitória. Porém, o que eu quero que você entenda é que num cenário de lutas, num cenário de dificuldades, não só é necessário ter a voz profética, não só pode ter alguém profetizando que vai mudar, não só pode ter alguém dizendo amanhã a situação vai melhorar. Num cenário de lutas e dificuldades, é preciso que haja também pessoas que venham a ter atitudes em conformidade com aquilo que está sendo profetizado. Porque senão, como? Aquilo que está sendo profetizado vai ser de fato concretizado. Então vai ser necessário atitudes de algumas pessoas. E as atitudes que vão ser tomadas em prol daquela palavra que está saindo da boca de Eliseu, quem vai tomar são as pessoas menos improváveis. Olha só, a provisão de Deus vai se manifestar através da vida de pessoas improváveis. Estou falando aqui de 4 leprosos que sequer podiam entrar dentro da cidade de Samaria por conta da sua condição de saúde. Eles não podiam entrar naquela cidade. Eles também estavam na mesma crise, porque eles não podiam ir nem para um lado nem para o outro. Dentro da cidade eles não podiam entrar. E para o arraial dos Círios eles não podiam ir porque eles eram judeus e seriam mortos se eles fossem para lá. Então aqueles leprosos vão ter que tomar uma atitude. E eu louvo a Deus porque a atitude deles deu voz, aliás, foi em direção àquilo que Eliseu havia profetizado. Para não ficar nas minhas palavras, olha o que diz o versículo 3 aqui, 2 Reis 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, há miséria na cidade, há crise na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Vamos, pois, agora, e vamos dar no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Esses homens vão se lançar nas mãos da provisão, ou melhor, nas mãos do provedor. Essa atitude deles, eu vejo que é uma atitude de se lançar nas mãos da provisão de Deus, e é o que eles vão fazer agora. Eles deixam o medo de lado, porque muita gente às vezes não vê e não dá ouvidos à palavra da provisão, ao agir do Deus proverá. Por quê? Porque a pessoa se deixa dominar pelo medo, então ela fica estática, paralisada, não se move nem para um lado nem para o outro, então não muda nada na vida dela. Mas esses 4 homens leprosos, que já viviam uma vida debilitada, fracassada, e que não podiam nem para um lado nem para o outro, eles tomam uma atitude de coragem, de fé, e vão em direção à provisão de Deus. Essa atitude deles vai levá-los em direção à provisão que Deus já havia
determinado, que Deus havia feito fazer valer pela palavra do seu profeta, o profeta Eliseu. Olha, posso dizer uma coisa para você? Talvez a atitude que você precisa tomar vai te levar exatamente em direção à provisão de Deus para a tua vida. E Deus vai te direcionar em que atitude você precisa tomar. O que você não pode é ficar aí estagnado, parado, desanimado, reclamando da vida. Mas o passo que você der, pode ter certeza, vai ser em direção à provisão de Deus para a tua vida. Se for passos, claro, orientados pelo Espírito Santo, orientados pela palavra, você com certeza vai dar de cara com a provisão de Deus, porque é o que vai acontecer com esses leprosos. No momento que eles tomam a decisão de ir, de se levantar, versículo 5, olha, levantaram-se ao anoitecer, para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. O milagre já tinha acontecido. Os círios haviam corrido, porque Deus havia movido os céus e a terra. Houve ali um tremor, os círios ficaram amedrontados, achando que o rei de Samaria havia chamado alguém para lutar contra eles. Então eles foram embora, deixaram tudo que eles tinham para trás, suas riquezas, suas posses, suas roupas, seus cavalos, tudo que tinha ali naquele arraial deles, de posse deles, ficou para trás. E era exatamente a provisão que a cidade de Samaria precisava. Era exatamente a providência divina que o povo estava clamando e que Eliseu havia profetizado que viria. Então a atitude daqueles homens os levou em direção à provisão de Deus. Olha, eu estou aqui para te dizer, Deus proverá na tua vida, Deus proverá na tua casa, mas não fique aí estagnado, paralisado, com medo disso ou daquilo, porque senão você não vai mudar a tua vida nunca, as coisas nunca vão acontecer. O que você precisa fazer é se levantar, então se levante. Precisa agir, então haja. Precisa ir de encontro a alguma situação, vá, porque o Deus da provisão vai chegar lá primeiro que você. Você está aí duvidando, pensando, reclamando, achando que as coisas não vão acontecer, mas olha, Deus já agiu e você nem viu, Deus já fez e você nem ficou sabendo. Então vá de encontro à providência divina, vá de encontro à provisão de Deus para você, porque Ele já liberou, o profeta já declarou, amanhã essa situação vai mudar, amanhã essa dificuldade vai passar. Vá então em direção à provisão de Deus, faça como esses leprosos fizeram, eles viveram a bênção do Senhor. Só para concluir, olha o que diz aqui, olha, versículo de número 8, chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Quer dizer, eles estavam agora comendo, bebendo, tendo aquilo que eles tanto necessitavam à disposição deles. A provisão de Deus se manifestou e vai se manifestar também sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se levante e creia, Deus proverá. O agir provedor de Deus já está em ação a teu favor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.